Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 16. Então, gente, nessa aula 16, eu escolhi essa imagem porque eu achei tão legal, ó, esses meninos aí felizes na escola. E eu espero que a gente possa em breve estar aí como eles, né, na nossa sala de aula, contentes pelo nosso retorno, mas desde que haja segurança, né? Vamos esperar aí para ver se as coisas melhoram. Tivemos boas notícias essas últimas semanas, né? Essa chegada dessa vacina que veio da China, que parece ser muito promissora. A Fiocruz já vai começar a estudar essa vacina, como produzir ela em massa, para a partir do ano que vem, do início do ano que vem, a gente já está aplicando as primeiras doses na população, né? Então vamos torcer para que essa vacina dê certo realmente, porque ela vai ajudar a gente a voltar à nossa vida normal, né? Com fé em Deus. Então vamos lá, vamos começar mais uma aula de inglês. Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos concluir o assunto que nós iniciamos na aula passada, na aula 15, né? Na aula 15 eu falei um pouquinho com vocês, comentei a respeito do presente simples e a gente focou basicamente na forma afirmativa e nos usos que a gente faz dele, né? Vimos a estrutura das frases afirmativas, a questão da terceira pessoa do singular, na qual nós precisamos fazer uma modificação nos verbos, acrescentando letras ao final dos verbos, que equivalem ao S, ES ou IES. E hoje a gente vai finalizar com as formas negativa e interrogativa do presente simples, tá ok? Dando continuidade ao trabalho da habilidade 19, que é utilizar o presente do indicativo para descrever rotinas diárias, tá certo? Mas hoje nosso foco vai ser as formas negativa e interrogativa do presente simples. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho da forma negativa. Quando nós lembramos de negativa, gente, vocês têm que ter em mente o seguinte: toda frase negativa, ela obrigatoriamente precisa ter a palavra não, pois a palavra não, ela é uma negação. É a inclusão da palavra não em uma frase que a torna negativa, tá? Acontece que em inglês, dependendo do tempo verbal que nós utilizamos e dependendo às vezes de algum ou outra estrutura, nós temos diferentes nãos. Então nós temos o não do presente simples, nós temos o não do presente do verbo to be, nós temos o não do passado do verbo to be, nós temos o não do passado dos demais verbos. Então, na língua inglesa, sempre que a gente trabalha com frases negativas e também com perguntas, né, as frases interrogativas, é comum o uso dos chamados verbos auxiliares. E esse verbo auxiliar, ele nada mais é, na forma negativa, que um não, como a gente utiliza na língua portuguesa, tá? Porém, especificamente tratando-se de presente simples, existem dois tipos de não que nós podemos utilizar nas frases, que é o don't e o doesn't. Nós vamos ver isso com mais detalhes a partir de agora. Então, na forma negativa do presente simples, é necessário o uso de verbos auxiliares, como eu mencionei, que são os verbos don't ou doesn't. Enquanto o verbo auxiliar, ele ocupa uma posição na frase com o objetivo de sinalizar, ou seja, de mostrar que a frase é negativa. O verbo auxiliar don't ou doesn't não tem sentido semântico, mas ele ocupa uma posição de verbo principal da frase e seu sentido é de fazer. Por exemplo, I don't é igual a do not speak Italian. Então, nessa frase, o don't foi utilizado para fazer o contrário do verbo speak. Então, se eu usasse I speak, eu estaria dizendo eu falo. Como eu quero formar a negativa, eu uso o auxiliar don't por conta do sujeito I. Então, essa frase vai ficar negativa, tá? Então, ela vai ficar I don't speak Italian.
Então, nas frases negativas, os auxiliares sempre vêm antes dos verbos principais. Então, no caso, nesse nosso exemplo, I don't speak Italian, eu não falo italiano. O verbo don't indica que a frase é negativa e o verbo principal nessa frase é o verbo falar, que é o verbo speak. Já quando eu uso o do como verbo afirmativo, ele passa a ter um sentido semântico, ou seja, ele tem um significado. Qual é o significado? De fazer, tá? Quando eu uso do na forma afirmativa, ao invés de ser um auxiliar que não tem significado, como don't, ele equivale ao fazer do português. Então, se eu digo I do my Italian homework, eu estou afirmando que eu faço o meu dever de casa. Eu faço minha tarefa de casa, de italiano, né? O verbo do ocupa uma posição de verbo principal nessa frase e possui o sentido de fazer. Então, o que é que eu quis mostrar para vocês aqui com esses dois exemplos, meus queridos? É que é o seguinte, basicamente, quando a gente utiliza o do após um sujeito em uma frase afirmativa, ele tem significado. Ele equivale ao verbo fazer. Porém, quando eu utilizo ele na forma negativa, como don't ou como doesn't, ele não tem sentido. Ele vai apenas transformar a frase para a forma negativa e vai equivaler à palavra não. Ele não tem sentido como verbo. Ele vai equivaler à palavra não do português, tá certo? Resumindo aí, expliquei um pouquinho melhor para vocês poderem entender. Como apontamos sobre os aspectos ortográficos para a terceira pessoa do singular, o auxiliar doesn't também deve seguir as mesmas regras. Logo, devemos dizer she doesn't ou does not have lunch at home. Então, para a terceira pessoa do singular, relembrando que é a terceira pessoa, he, she, it, nós devemos usar o auxiliar negativo doesn't. Para as demais pessoas, do plural e do singular, nós usamos o auxiliar don't em frases negativas. Ok? Let's go! E a forma interrogativa? Quando a gente quer fazer perguntas, como que a gente deve fazer? Para fazer uma pergunta no presente simples, também devemos utilizar verbos auxiliares. Só que no caso, nós vamos usar os auxiliares do ou das, tanto na pergunta quanto na resposta curta, as chamadas short answers. Então, no caso, o verbo auxiliar deve vir no começo da pergunta e o verbo auxiliar também não possui sentido semântico. O que isso quer dizer? Não possui sentido semântico, ele não vai ter um significado, ele não vai ter uma tradução em português. Ele vai servir apenas para marcar que aquela frase é uma pergunta, é como se fosse um sinalizador, tá certo? Apenas ocupa uma posição na frase que nos indica que estamos diante de uma pergunta em inglês. Por exemplo, do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? Então, você observa que, se eu for traduzir essa frase ao pé da letra, é como se ela só existisse a partir do you, ó, que é o você. E o do, ele está aqui apenas como marcador, como auxiliar, para mostrar que eu estou fazendo uma pergunta, que é reforçada com o uso do ponto de interrogação no final da frase, tá? Então, em inglês, eu não posso fazer apenas o acréscimo do ponto de interrogação. Quando eu faço uma pergunta, no presente simples, se faz necessário que eu utilize esses marcadores, esses verbos auxiliares, do ou das, no início, para fazer a minha pergunta, tá? Então, o verbo do, ele indica que a frase é uma interrogativa, é uma pergunta. O verbo principal, nesse caso, é go, que é o verbo ir. Então, temos aqui as short answers, que são as respostas curtas, e as respostas completas, complete answers. Existe uma diferença entre as short answers e as complete answers. Para essa pergunta, do you go out with your friends? Você sai com seus amigos? Caso a pessoa que fosse responder essa pergunta de forma afirmativa,
com uma resposta curta, ela usaria yes, I do. Sim, eu vou. Mas caso ela fosse responder de forma completa, ela usaria yes, I go out with my friends. Então tem essa diferença. Quando você responde de forma curta, você utiliza o auxiliar, do ou das na afirmativa. Quando você responde de maneira completa, você repete toda a frase novamente. I go out with my friends. Yes, I go out with my friends. Mas se você não quer falar tudo isso, você resume apenas em yes, I do. Você usa o mesmo auxiliar da pergunta. Do you go? Yes, I do. Já quando a pergunta tem uma resposta negativa e você vai responder de forma curta, usando a short answer, você usa no, I don't. Do you go out with your friends? No, I don't. Então você usa o don't, que é o oposto de do, tá certo? Já se você for responder de forma completa, você vai usar o don't e todo o restante da frase. No, I don't go out with my friends. Então tem essa de pequena diferença entre as short answers e as complete answers, ok? Em relação à terceira pessoa do singular, quando a gente vai fazer uma pergunta que é na terceira pessoa do singular, nós modificamos o auxiliar, substituindo do por das. Por exemplo, does he study English at school? Ele estuda inglês na escola? O verbo auxiliar, no caso, é does, por conta do sujeito he, certo? Então, toda vez que você for fazer uma pergunta que haja he, she, it, ou estiver no singular, você tem que fazer a pergunta usando o does e não o do, tá certo? Então, nesse caso, o auxiliar da pergunta é does e o verbo principal da frase é study, estudar. Observe que o verbo na terceira pessoa do singular, tanto nas frases negativas como nas interrogativas, precisa de auxiliares, né? Só relembrando, na negativa a gente usa don't e doesn't. Na pergunta, usamos do e does. Então, por a gente precisar utilizar esses auxiliares nas duas formas, não é mais necessário a gente marcar os verbos da terceira pessoa com S, ES ou IES, ou seja, todos os verbos eles vão ficar com a mesma forma, independente da pessoa, porque a gente vai trabalhar mesmo com os auxiliares, negativos ou interrogativos, tá bom? Então, vamos ver aqui as short answers e as complete answers para essa pergunta, né? Does he study English at school? Como é que fica essa resposta? Se você responder de forma curta, você vai dizer yes, he does. Sim, ele estuda. Ou no, he doesn't. Não, ele não estuda. Porém, se você for responder de maneira completa, você vai ter que falar a frase toda e flexionar o verbo study. Afirmando yes, he studies English at school. Então, study torna-se studies. E na negativa, no, he doesn't study English at school. He doesn't. Então, você faz a forma negativa usando doesn't e o verbo volta à forma normal. Sempre que você utilizar auxiliar, não é necessário modificar o verbo, seja na negativa, seja na interrogativa. Ok, pessoal? Bom, nessa tabela aqui, gente, ela resume tudo que nós vimos nessas duas aulas, né? Na nossa aula 15 e na aula de hoje. Ela tem a conjugação de dois verbos, o verbo have e o verbo go, nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, para mostrar a vocês como que funciona a língua em todas as formas. Então, iniciando pelo verbo have, eu tenho a forma afirmativa I have, negativa I don't have e na interrogativa do I have. Um exemplo de primeira pessoa do singular. Na terceira pessoa, eu tenho o verbo flexionado, he has, na afirmativa, né? Ó, I have torna-se he has, na afirmativa. Na negativa, eu tenho don't have, na primeira pessoa. Na terceira, he doesn't have.
E na pergunta eu tenho do I have e does he have na terceira pessoa do singular, tá? Então, temos aqui os três padrões: forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Já o verbo go, na primeira pessoa, eu uso na forma afirmativa I go, na terceira, she goes. Flexiono o verbo, acrescentando ES. Na negativa, eu tenho I don't go. Na negativa da terceira pessoa, she doesn't go. Na interrogativa, eu tenho na primeira pessoa do I go. E na terceira, eu tenho does she go. Beleza? Gente, então, vamos chegando ao final de mais essa aula, né? Aula já de número 16, já tivemos muitas aulas, né, gente? Então, vamos fazer agora uma atividade para consolidar aquilo que vocês entenderam. Vou enviar já lá no grupo e agradeço a todos vocês por assistirem até aqui. Thanks for watching and bye! See you!